Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Amém. Estou muito feliz porque você está aqui hoje, Ed. Feliz. A gente fica feliz, né? Quando o filho torna a casa. A gente sabe que o filho, ele se desloca, vai passear um pouco, mas passeando com Jesus, porque Deus, ele nunca abandona o seu filho. E eu creio que grandes coisas Deus, ele tem feito. Hoje é um presente para nós, eu acredito que para todos que fazem a Nova Esperança Recife, você está aqui. É muito importante a sua presença aqui neste lugar. Você é um fruto muito precioso de Deus. E Deus, ele te ama. Deus tem um amor imenso por tua vida. Deus, ele te chamou para a obra. Grandes coisas ele tem trabalhado na tua vida no oculto. Deus, ele tem agido de formas que você não tem compreendido, e o teu chegar aqui neste lugar foi Ele que te trouxe nessa noite. E que você possa abrir o seu coração para escutar o que o Espírito Santo de Deus ele tem para falar para as nossas vidas nessa noite. Fique bem atento. Eu não tenho nada, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E eu sempre tenho uma preocupação muito grande, que já foi dito aqui hoje de tarde no ensaio, é sobre a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. De que adianta saber tantas coisas? De que adianta ter dinheiro? De que adianta ter cargo? De que adianta ser eloquente? De que adianta ser inteligente se você não tiver a presença do Espírito Santo de Deus? E que a gente venha entender que nós devemos ser movidos pela presença dEle. Porque o que nos faz ficar de pé todos os dias é a presença do Espírito Santo de Deus. A gente começa a entender que a nossa vida sem Cristo, ela não tem sentido, ela é vazia. Mas a gente também precisa entender que para andar com o Senhor, é preciso passar pelo processo. É difícil? Por que é difícil? Porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto. É difícil porque muitas vezes a gente não quer escutar o que o Espírito Santo de Deus está nos falando para mudar. Mas a gente louva Ele porque Ele nos ensina, porque Ele é amor, porque Ele é graça. E é dom gratuito de Deus, a graça dEle. E pelo amor e pela graça dEle, Ele marcou um encontro conosco nessa noite. A gente poderia ir embora agora nesse momento, porque tudo que Deus queria falar para nós, Ele já falou. Ele já dispensou nessa noite. E uma coisa que Deus ele tem falado, não sei se os irmãos tenham percebido, é sobre restauração, mudança. Mas para mudar, é preciso a gente se entregar. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos 1 Reis capítulo 18, com o versículo 30, que a palavra de Deus ela fala assim: E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor, que estava quebrado. Espírito Santo de Deus, eu estou aqui nesse momento. Teu filho já orou por mim, já orou por minha vida. Mas nesse momento eu sinto a necessidade de falar contigo para te pedir: tem de misericórdia de minha vida. Não sou nada, eu não sou ninguém. Mas tu me escolheste como instrumento e pela tua misericórdia eu estou aqui. Tu sabes, Senhor, o quanto é difícil estar à frente para falar aquilo que tu queres dispensar nessa noite. Mas que nessa noite as pessoas elas possam receber de ti. Que tudo que venha sair da minha boca seja direcionada pelo teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo ele comece a agir no ambiente. Assim como tu já começaste a agir desde o início do culto. Espírito Santo de Deus, continua trabalhando. Pai, eu quero te pedir nesse momento por cada cadeira, por cada vida que está sentada, por cada cadeira, para que as pessoas elas comecem a entender, Jesus, o significado
o significado de que é te adorar, o significado de precisar ter mudanças, o significado da cruz, que muitas vezes a gente não consegue compreender o significado da cruz. E nesse momento eu oro por cada vida, assim como também eu oro por mim, porque eu sei que a tua palavra ela começa a trabalhar em minha vida. E eu te louvo, Jesus, eu te louvo porque tu tens me direcionado. Eu te louvo porque eu disse, Jesus, direciona a minha vida e tu tens feito isso. E assim eu peço pela vida dos meus irmãos nessa noite. Espírito Santo de Deus, faz a tua vontade e faz o teu querer em nome de Jesus. Irmãos, e essa palavra, quando essa palavra ela veio ao meu coração, que Elias chama o povo, chama todo o povo perto de mim, e o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E aí essa palavra ela começou a ministrar muito ao meu coração, porque muitas vezes a gente quer que o Espírito Santo de Deus desça quando a gente está aqui na frente louvando. A gente quer que a igreja pegue fogo quando a gente está trazendo uma palavra. Mas o Espírito Santo de Deus, ele falou para mim, não é de qualquer jeito. E essa palavra, eu coloquei ela como título de antes de pedir o fogo, carregue a lenha. Antes de pedir o fogo, carregue a lenha, para que você venha entender qual é o significado do que é altar de Deus. E aí, eu compartilho com os irmãos que lá em 1 Reis, capítulo 16 ao capítulo 17, Elias aparece do nada a Acabe e a sua esposa Jezabel. E a gente vê que naquela época, Acabe e Jezabel, eles começaram a induzir as pessoas a adorarem a Baal. E a Baal, ele era conhecido como o Deus da chuva. Não sei se os irmãos sabem disso. E aí, o que é que Deus nos ensina com essa palavra? Deus ele nos ensina que ao refletir nesse texto, Deus ele nos ensina que viver sob a direção dele é a melhor forma de viver a vida. O rei Acabe e a esposa de Jezabel estavam promovendo idolatria e afastando Israel do Senhor. E o povo começa a seguir Baal, o falso profeta da chuva. E pela direção de Deus, Elias profetiza uma seca naquele lugar. E a mensagem era o seguinte: o seu Deus da chuva não tem poder nenhum para o verdadeiro Deus, o Deus que controla tudo. E isso me faz lembrar o quanto somos tentados a confiar nos deuses modernos. Isso me faz lembrar o quanto somos... Quando a gente fica naquela zona de conforto, que muitas vezes quando tudo vai bem e tudo está acontecendo muito bem, e aí acontece que vem as dificuldades, vem as lutas, vem as barreiras sobre as nossas vidas, e aí a gente vê que realmente a quem eu estava servindo, a quem eu estava me apoiando, ele não pode fazer nada por minha vida. E assim é o que o Senhor ele fala para mim e para vocês nessa noite. Em quem você tem apoiado a sua confiança? E aí eu comecei a ver que quando Elias ele foi se apresentar a Acabe e a Jezabel, ele foi com toda a ousadia do Espírito Santo de Deus. Ele não tinha um exército com ele, ele não fazia parte de nenhuma ordem política, mas ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Perceba que Elias ele não tinha garantia humana, ele não tinha proteção humana, mas ele tinha algo maior, que era uma conexão profunda, que Deus o havia enviado, e isso é extremamente poderoso. Aqui, na verdade, é o grande segredo da ousadia dele. Não é sobre estar preparado, é saber que Deus está com você. Você que é Deus, você com Deus é uma coisa, você sem Deus é uma coisa totalmente diferente. Lá no livro dos Juízes, capítulo 16, versículo 14,
a gente vai ver que a palavra do Senhor, ela diz que não é pela nossa força, não é pelas nossas próprias forças, mas sim pela força do nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que você não é o mais forte nem o mais capaz. Você só precisa estar disposto a confiar no Senhor. Elias profetizou o céu e o céu fechou. O impossível aconteceu. Agora vamos olhar para as nossas vidas. E há algo que parece impossível. Tem situações que se faz pensar, isso nunca vai mudar. Nesse sentido, veja o que o Senhor diz em Mateus 17:20. Ele respondeu: porque a fé que você tem é pequena. E eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá e de lá para cá. E ele irá. Porque para Deus nada é impossível. O mesmo Deus que fechou o céu porque Elias, ele ainda estava, o mesmo céu que fechou o céu porque Elias orou a Deus, e a gente vê que Deus ele está no controle de tudo. Deus é o único que pode operar milagres. Mas a pergunta que eu faço nessa noite, para mim e para você, será que a gente crê? Será que eu estou disposto a crer? Elias não hesitou, ele profetizou exatamente como o Senhor havia dito. Porque a gente começa a entender que para que eu chegue num local, para que eu chegue num determinado patamar, eu tenho que começar a ser preparado pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente vê que Elias, ele foi usado de tal ousadia de chegar e dizer assim: olha, o Deus a quem você acha que tem poder, você diz que ele é o Deus da chuva, mas o nosso Deus, ele está dizendo hoje: olha, o céu vai se fechar, não vai mais ter mais chuva. E aí eu começo a entender que tudo está no controle do Senhor, que nada foge do controle de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Exaltado seja o santo nome de Jesus. E o céu não se fechou antes de Elias declarar. Antes de declarar a chuva. O milagre veio depois da obediência. Então assim, Elias ele falou ao Senhor, falou que o Senhor tinha mandado ele falar, que era parar a chuva. E aí ele obedeceu. E a gente vê que muitas vezes a gente não consegue obedecer porque a gente diz: isso é uma coisa da tua cabeça. Já viu que eu vou chegar ali e vou dizer assim: olha, não vai ter chuva. E aí essa palavra, eu começo a meditar nessa palavra entendendo que o nosso Deus, ele é o Deus do improvável. Eu posso olhar e dizer assim: ah, Deus ele não tem poder para fazer parar a chuva. E Deus ele fez parar a chuva. Porque aquele Deus ele não tem poder para nada. E Deus ele mostra para mim e para você que ele tem poder sim para grandes coisas. Amém? Exaltado seja o santo nome de Jesus. Eu escrevi tanta coisa e eu acabei misturando, mas eu vou tentar me manter tranquila para passar para os irmãos. Amém? Exaltado seja o nome de Jesus. Poderoso, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele é grande, ele é maravilhoso. Ele age como ele quer. Ele faz o que ele quer. E muitas vezes as coisas terminam saindo de formas totalmente diferentes do que a gente pensa e do que a gente imagina. O céu, ele se fechou antes de Elias declarar a chuva. Perceba, o milagre veio depois da obediência. Agora, meu irmão e minha irmã, a nossa vez, na nossa geração, o que o Senhor está chamando para fazer? O que o Senhor está me chamando, o que Deus está te chamando para fazer? Que é crer no Senhor Jesus. Que é acreditar que Ele deve sim estar no controle de nossas vidas. Que é começar a entender que nada acontece conforme a nossa vontade. Que tudo acontece conforme a vontade de Deus. Eu quero falar com vocês que lá no livro de 1 Reis 17, o segundo versículo 2 e o 7 diz assim: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias:
Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, o leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia a água do riacho. E algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Ele tinha acabado de desafiar um rei poderoso, declarado que não havia chuva até o Senhor Deus permitisse. Isso era algo muito grande. E depois desse milagre que o Senhor fez, o profeta Elias, Deus mandou que ele fosse recolher para o riacho de Querite. E é um momento que qualquer profeta esperava ser celebrado, a não ser escondido. Mas logo depois de sua declaração corajosa do Senhor Jesus, Deus lhe dá uma ordem que surpreende a muitos de nós. Sai daqui, vai para o leste e esconde-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Aí a gente diz assim, como assim? Elias teve fé, proclamou a palavra do Senhor e agora precisa se esconder? Muitas vezes nós queremos movimentos, nós queremos respostas rápidas, mas a gente não quer passar pelo silêncio de Deus. O mesmo Deus que mandou Elias falar, agora ele manda Elias se calar. E isso é muito difícil a gente entender, porque Deus sabe quando precisamos de um tempo de anonimato, sem ser percebido. Deus, ele sabe quando a gente precisa passar por um processo de mudança para obedecer à voz do Senhor Jesus. Deus, ele sabe, olha, tu tem que ir lá para o riacho de Querite e ficar lá esperando para tu ver de onde vem a tua provisão, para que você comece a exercer a sua fé, para que você comece a entender realmente de onde vem o pão de cada dia. E aí, no riacho de Querite, um local que a gente vê na Bíblia que fala que não era um local que não tinha abundância de nada, que não tinha nada, só tinha lá um riacho. E aí você vê o improvável acontecendo na vida de Elias. Deus, ele manda um corvo levar comida, e o corvo, ele comia comida, ele tinha fama de comer as comidas. Então Deus usa o improvável para levar alimento para Elias, e Elias fica ali naquele local, esperando a vontade do Senhor Jesus. E a gente vê que quando chega o tempo, Jesus diz assim, olha, o riacho secou, não tem mais nada, acabou a água. E aí você vê que Elias continuou todo o tempo ali naquele lugar, esperando a vontade do Senhor. E aí a gente vê a obediência daquele homem. Porque mesmo passando por tantas coisas, ele não deixou de confiar no Senhor. Ele não deixou de acreditar que Deus, ele cuidaria dele todos os dias. E o alimento, ele era levado todos os dias, 2 vezes. Não era alimento que ele guardava para uma semana, era alimento. Deus alimentava ele todos os dias, a provisão vinha todos os dias do Senhor. E isso faz nos lembrar o quanto Deus, ele tem provido de todas as nossas necessidades, o quanto Deus tem feito em nossas vidas. Porque a gente pensa que o emprego que a gente tem não foi Deus que abriu. Muitas vezes a gente acha que o nosso salário ele vai vir certo, e muitas vezes ele não vem, ele vem menor. E você bota a mão na cabeça e diz assim, Jesus, e agora? O que é que vai ser? Meu salário ele vem menor do que eu imaginava. Aí Jesus diz assim, olha, eu estou trabalhando na tua vida e te mostrando como é ser sustentado por mim. E nesse lugar eu quero que você comece a exercer a sua fé, a você entender que eu mesmo invisível sou o Deus que controlo todas as coisas, que nada foge do controle de Deus. E aí o Senhor começa a trabalhar na vida de Elias naquele lugar, no processo de transformação, no processo de fé, no processo de obediência. A gente pode ver a obediência desse homem perante o Senhor Jesus. E é onde o Senhor ele fala para mim e para você nessa noite, precisamos abrir os nossos ouvidos e entender o que o Espírito Santo de Deus ele traz para as nossas vidas. É através
através de ler a palavra, é através de oração, é através de busca que começa a vir a transformação. E nessa transformação, Deus ele começa a trabalhar em nossas vidas, nos mostrando que Ele tem cuidado de nós todos os dias. E assim o Senhor fez. Deus ele cuidou de Elias. Quando o riacho secou, já tinha uma provisão pronta lá do outro lado esperando, porque é isso que Deus faz. Quando eu digo assim, Senhor, não tem mais jeito, acabou o pão, as portas se fechou, o dinheiro não saiu, Deus diz assim, olha, não se preocupa, fechou aqui, mas eu sou a fonte, o riacho secou, mas a fonte sou eu, e a fonte nunca seca, aquele que abre porta onde não tem porta, porque a palavra de Deus, ele diz assim, olha, o justo, ele não vai mendigar o pão. Então temos sim que viver por fé, acreditar que Ele nos sustenta todos os dias, acreditar que sem Ele não há mudança. Sem Deus não existe mudança. O riacho secou. Quando o riacho seca, Deus ele manda Elias ir para outro lugar. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. E sucedeu que depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo, levanta-te e vai até Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado a uma viúva que te sustente. Você vê que como é o cuidado de Deus, né? Deus ele permanece fiel conosco até o último instante. Mas Deus ele permanece conosco fiel até o último instante quando há uma obediência. Elias, ele estava numa situação muito confortável. Todo dia ele tinha água, todo dia ele tinha o que comer. Mas chegou um momento que o riacho secou, que ele não tinha mais nada. Mas a gente vê que nesse processo Elias ele continuou no mesmo lugar, em obediência ao Senhor. Assim é Deus como Ele faz comigo e com tua vida. Muitas vezes vem as situações complicadas e a gente quer ir embora de casa. A gente quer se desfazer de um casamento. A gente quer abandonar tudo nos momentos de dificuldades. Porque a gente não quer esperar e nem obedecer à voz do Senhor Jesus. A gente quer ir embora e quer largar tudo. A mesma coisa eu falo sobre uma porta de emprego. Essa semana eu fiz uma entrevista e o meu desejo muito é, Jesus, tu sabes que eu quero um trabalho de segunda a sexta. E aí eu fiz uma entrevista e quando eu fiz essa entrevista eu fiquei bastante incomodada. Eu não fiquei feliz, eu não estava feliz. Eu disse, Senhor, por que eu não estou feliz? Eu disse, Jesus, me responde a essa porta. Senhor, essa porta eu devo sair de lá e vir para cá? Porque eu disse, Senhor, eu quero ter uma vida obediente a Ti. Eu quero permanecer no lugar. Eu quero estar onde o Senhor me colocar. Eu quero fazer conforme a Tua palavra. E aí, quando eu comecei a me lembrar, as minhas conversas com Ele, Deus, Ele me respondeu. Foi isso que você me pediu? E aí veio a resposta do Senhor. É isso que Deus, Ele quer para as nossas vidas. Deus, Ele quer uma conexão. Que a gente venha ter uma conexão com Ele. Mas é tão difícil. Porque a gente chega aqui com o coração duro. A gente passa a semana todinha numa situação complicada. Chega aqui com o coração duro. Volta para casa do mesmo jeito. Não abre o coração para ser transformado. E a semana começa do mesmo jeito. Nada mudou. E durante a semana eu não tenho comunhão com Deus. Eu não procuro ter uma semana de oração com o Senhor. Eu não leio a palavra. Ah, Sara, é difícil, eu sei que é difícil. Mas quanto tempo a gente tem perdido no mundo obsoleto? De estar com o celular na mão, sem fazer nada. De estar o tempo todo olhando rede social. E aí eu não consigo dobrar os meus joelhos para orar. Eu não consigo me conectar com o Senhor. E quando eu não tenho intimidade com Deus, eu não consigo entender o que Ele está falando comigo. Quando eu não tenho intimidade com Deus, eu não consigo entender qual é a resposta que Ele tem para mim. E aqui a palavra do Senhor ela é bem clara.
que quando existe uma obediência, eu estou escutando o comando do Espírito Santo de Deus. Quando existe uma obediência, eu estou escutando o que o Espírito Santo de Deus ele tem para a minha vida, porque não há erro. Quando acabar a água aqui, o Senhor já está lá pronta a provisão. Quando o riacho acabou para que Elias soubesse que o riacho não era a fonte, para que Elias soubesse que a fonte é Deus. A mesma coisa acontece na nossa vida. Quando uma porta se fecha aqui, é para você entender que quem fechou foi o dono da fonte. Que você deve ser direcionado pelo dono, que você deve ser obediente ao dono, que você deve pedir direcionamento ao dono de tudo. A gente se apega a tantas coisas visíveis. E Deus nessa noite ele fala assim: olha para o invisível, porque o invisível é que controla esse mundo. O invisível é que comanda esse mundo. O invisível é o que muda as estratégias desse mundo. O invisível é que não perde o controle de nada. Deus ele não perde o controle de nada. E aí Elias ele vai lá para aquela terra de Serapta e lá já está esperando por ele. Deus ele já tinha dado a provisão para Elias. Tinha lá uma mulher esperando por ele. O milagre, quando o milagre ele vem de Deus, o milagre ele é antecipado. O milagre ele vem antes. O milagre ele nunca vem antes da nossa entrega. Deus ele fala nessa noite, o milagre ele nunca vai vir antes da nossa entrega. Nunca vai vir um milagre antes da entrega. Entrega de quê? Entrega do seu coração. Entrega de quê? Precisa-se de entrega para ter transformação. E muitas vezes a gente vem com o coração duro. E o Senhor diz assim: entrega de quê? Entrega de liberar perdão. Libera perdão para aqueles que têm te ofendido. Libera perdão. Ah, Senhor, mas não foi eu que errei, mas você está errando porque você está com o coração rancoroso. E o milagre, ele só vem com entrega. E o que o Senhor, ele fala nessa noite, olha, precisa sim de arrependimento, precisa sim de entrega, para que o Senhor, ele comece a mudar a situação dessa igreja. Quando eu falo essa igreja, eu falo das nossas vidas. Não tem como continuar a caminhada, um entronchando a cara para o outro. Não tem como continuar a caminhada, um sem perdoar o outro. Não tem. E que eu falo ao Senhor, Jesus, começa a trabalhar em minha vida esse sentimento. Há um impedimento muito grande, porque a gente não quer sair da zona do conforto, não quer obedecer à voz do Senhor Jesus. Mas é o que o Senhor fala nessa noite. Olha, abre o teu coração, se ajoelha, se arrepende, libera perdão, para que o Senhor ele comece a agir na tua vida, para que você comece a florescer, para que você comece a caminhar. Elias ele passou por esse processo para que ele soubesse o que é obediência, para quando ele chegasse lá no versículo 18 e chamar aquele povo que estava adorando a Baal e dizer assim: olha, para que o fogo desça é preciso reconstruir o altar. Eu comecei essa palavra falando sobre Elias, e encontrei uma dificuldade enorme de passar para vocês, porque não era isso que Deus queria, ou eu não entendi a palavra. Mas eu comecei a falar sobre Reis 16 e 17, para vocês entenderem o que é obediência a Deus. Que quando Deus ele faz para Elias milagres acontecer e sustentar ele se tornando uma pessoa obediente, aumentando a sua fé e se deixando ser transformado e direcionado por Deus, ele começa a entender que o Senhor ele é o cabeça, o Senhor é que direciona as nossas vidas. Por quê? Porque quando ele chega lá no versículo 18, no capítulo 30, que ele diz assim: olha, pega esse povo todinho, vem para cá que eu vou te mostrar, o fogo vai descer, mas para o fogo descer é obrigado consertar o altar.
Não é de qualquer jeito que o fogo vai queimar, não. Você precisa consertar o seu altar. Você precisa mudar. Você precisa liberar perdão. Você precisa fazer o que o Espírito Santo de Deus está mandando você fazer. Houve um arrependimento daquele povo. Você vê que aqueles discípulos de Baal eram mais de 400. Começaram lá, pegaram um bezerro, mataram o bezerro, colocaram lenha, passaram o dia, a tarde todinha, gritando, Baal, Baal. E o fogo não caiu. E aí a gente vê que Elias, ele vai, reconstrói o altar, prepara o altar todo. E quando Elias está preparando o altar, ele diz assim, olha, cava aqui, bota uma semente, corta o bezerro, pega aí a água, joga água. Mas por que colocar água? Porque Elias está dizendo assim, olha, Deus ele vai derramar o seu poder. Foi feita uma reconstrução de altar. Deus nessa noite ele diz assim, olha, a minha água, a água do Espírito Santo, aquele que lava todos os pecados. Nessa noite ele está aqui dizendo, olha, precisa reconstruir o teu altar. Precisa tu começar a entender o que o Espírito Santo de Deus ele está falando para a tua vida. E aí o altar é preparado, é colocado água. E Elias ele invoca o nome do Senhor Jesus depois de uma reconstrução. Porque não é de qualquer jeito que é feito. Não é de qualquer forma que é feito. Não é de qualquer forma que o fogo vai queimar sobre o altar. Não é de qualquer forma que o fogo vai queimar sobre esse altar. Não é de qualquer forma que o Espírito Santo vai descer sobre as nossas vidas. Falar em língua estranha não é salvação. Eu venho aqui para a igreja nesse momento e me permito ser usado pelo Espírito Santo de Deus, mas amanhã eu volto a fazer o que eu faço. Eu cumpro e não pago. Eu faço errado com o meu colega de trabalho. Eu falo palavrão. Eu minto. Amanhã tudo de novo. Quando é domingo eu estou aqui pulando. E eu me permito. Mas Deus ele não quer barulho. Deus ele quer entrega. Deus ele não quer barulho, ele quer entrega. E quando você se entrega na presença do Senhor, o movimento é diferente. Porque quando as águas são agitadas, há cura. Quando as águas são agitadas, há transformação. E se não tiver transformação, se não tiver conserto, não vai descer o fogo, o altar não vai ser queimado. E o que eu falo para você, igreja, reconstrói o teu altar. Reconstrói aquilo que precisa ser reconstruído. Mude o que precisa ser mudado. Tire da sua vida o que precisa ser tirado. Pare de querer cochear em dois lugares, em dois pensamentos. Deus, ele anda no oculto. Ele sabe quem anda em verdade. Olha, pode se levantar quem for para falar contra a sua vida. Mas permaneça firme. Sabe por quê? Porque Deus ele justifica o justo. Pode te caluniar, pode falar de você. Deus ele justifica quem anda em obediência. Aleluia. Foi o que eu falei, falar em língua estranha não é salvação. Não é. Tem que ter busca e arrependimento. Arrependei-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. É muito fácil adorar a Deus quando tudo é favorável. É muito fácil adorar a Deus quando eu estou bem no meu casamento, quando eu estou com o emprego dos sonhos, quando eu estou com o meu carro do ano, quando eu estou com o meu armário cheio. É muito bom. Mas quando vem as lutas, as dificuldades, que você fica cara a cara com o medo, porque o discípulo triste é o tal do medo, que o medo ele faz de tudo para você parar. Quando você está numa situação que você vê não tem mais jeito para nada, aí você vê realmente o que é servir a Deus em obediência.
Servir a Deus em obediência é a tua casa estar bem. Servir a Deus em obediência é pode não ter o que comer amanhã, mas hoje Deus está provendo. Servir a Deus em obediência é dizer assim, olha, eu não sei como é que eu vou trabalhar amanhã e Deus te dá uma carona. Servir a Deus em obediência é dizer, eu não sei como é que eu vou viajar lá para aquele lugar. Deus providencia tudo. Servir a Deus em obediência é ser dependente dEle. É isso que a palavra de Deus ela nos ensina nessa noite, que sejamos totalmente dependentes do Senhor. Quando eu começo a ser dependente do Senhor, eu começo a ser levado pela fé. A fé ela me leva a uma obediência. Nessa obediência eu começo a ser transformado, eu começo a ser mudado, eu começo a ser restaurado. O oleiro ele me amassa, ele me derruba, ele me amassa todo, ele me faz um novo vaso. E é isso, andar em obediência na presença do Senhor, para que o fogo ele venha descer sobre o altar. É preciso de reconstrução. Aleluia. Glória a Deus. Tem um ditado que muitas vezes a gente gosta de colocar muito a culpa no inimigo. Se foi o inimigo que fez. A gente só quer uma desculpa. Tem uma ilustração que tem uma plantação enorme e aquele cavalo estava preso no cabrecho. Aí foram lá, e soltaram. Ele acabou com a plantação. Mesma coisa somos nós. O inimigo ele só quer que você abra nem a porta toda, só uma janelinha, uma brechinha para entrar e desfigurar você tudo. Para entrar e acabar com a sua vida. Desmoralizar você. Porque quando o inimigo ele vem para acabar com a minha e tua vida, ele vem com uma bandeja muito bonita, com comidas muito boas, que você come e você se deleita ali. Mas depois vem a vergonha. Porque você passa por vergonha. Depois vem o Espírito Santo de Deus te mostrando, eu falei para você que não era para você ir para aí, você foi. Mas a gente não quer dar ouvido. Não queremos dar ouvido. É triste isso, mas não queremos dar ouvido muitas vezes o que Deus está nos direcionando. E isso afeta o nosso ministério. Porque eu falo aqui, não é porque os meus irmãos almeja tanto um ministério, não, porque foi chamado para isso. O inimigo ele vai fazer de tudo para que você não alcance o que ele tem preparado para você. E por você abrir brecha, você vai perdendo a sua essência. Você vai perdendo a essência do Espírito Santo de Deus. Não sou eu que, não adianta olhar para mim, não sou eu que digo isso. Porque se eu não andar conforme o Senhor quer, o brilho, a essência do Espírito Santo de Deus, ele não vai transparecer na minha vida nem na sua. Porque um crente, ele não precisa impor respeito. Ele é respeitado. Porque ele é acompanhado da presença de Deus. Aonde ele for colocar o seu pé, as pessoas veem que você é um ser totalmente diferente, independente de você ter um cônjuge do mesmo sexo, que é a nossa realidade. Você é respeitado no ambiente de trabalho, você é respeitado na sua família, você é respeitado em todo lugar. É isso que Deus ele fala para as nossas vidas nessa noite. Andar em obediência. Exercer a nossa fé no Senhor. Para que eu consiga ser obediente, eu preciso exercer a minha fé no Senhor. Confiar que Ele é o meu provedor. Se eu não confiar que Ele é o meu provedor, eu não vou dar mais um passo à frente. Eu vou permanecer no riacho de Querite. Quando houve uma obediência, que Elias saiu e foi para Serepta. Ele foi obedecendo ao Senhor e lá também teve provisão. Deus não poderia ter deixado o riacho lá sem secar? Poderia. Mas Deus queria que ele desse um passo à frente.
um passo à frente para mostrar àquele povo que precisava de uma reconstrução para que o altar fosse queimado, para que houvesse resposta do Senhor. Para que tenha resposta do Senhor nas minhas e nas tuas orações, você precisa primeiro perguntar ao Senhor: Jesus, o que na minha vida tem de errado que precisa ser consertado? É o meu descontrole emocional? É o meu descontrole financeiro? É a minha vida impura? É a minha vida envolvida em coisas ilícitas? É a minha vida envolvida em pornografia? Não tem como servir a esse Deus que é santo com pornografia. Não tem como servir a esse Deus que é santo com falsidade. Não tem como servir a esse Deus que é santo enganando os outros lá fora. Não tem como. Nosso Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Os anjos cantam. Quem adora esse Deus que é santo pode ser envolvido em pornografia? Não pode. Deus nessa noite Ele nos convida a um momento de conserto e de mudança. Que possamos abrir a nossa cabeça para a nossa realidade. Deus Ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Quando eu falo em espírito e em verdade, é muito difícil eu chegar perante ao meu Deus para adorá-lo em verdade, se eu não tiver em santidade. Sara, tu és santa? Não. Flávia é santa? Não. Ninguém é santo. Somos pecadores. Mas de uma coisa eu sei. Eu peço a Deus para tirar de mim o que não é do agrado dele. E Deus nessa noite Ele diz assim: olha, pede para mim para tirar do teu coração o que não é do meu agrado. Será que eu estou agradando a Deus com essa minha postura? Será que eu sou exemplo? Eu sou um exemplo de diaconisa nessa casa? Eu sou um exemplo de obreira nessa casa? Eu tenho servido de exemplo como filha? Eu tenho servido como exemplo como esposa? Eu tenho servido de exemplo como irmã? Será que eu tenho falado com os meus irmãos como eu tenho falado com os meus irmãos aqui da igreja? Porque muitas vezes a gente esquece do irmão de casa, de sangue. Esquece. Tem que ter uma conexão com a nossa família também. Não é de qualquer jeito, não pode. Deus nessa noite diz assim: olha, não pode tu ser aqui crente e lá fora não. Aqui tu é de um jeito, aqui tu tem um ministério. Lá fora tu tá andando no mundo fazendo coisas que não convém a tua carne fazer. Quando eu falo e não convém a tua carne fazer, estou falando numa questão de corpo. Corpo. Estou falando numa relação, para que não fique tão pesado o que eu estou falando aqui. Estou falando aqui debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. É sobre a prostituição. Casados que muitas vezes têm brincadeiras em trabalho com outras pessoas. Muitas vezes olham para mulheres lá fora que não respeitam o seu cônjuge dentro de casa. Está lá do outro lado, um está trabalhando aqui, a outra está trabalhando lá e pensa que Deus não está vendo, Deus está vendo tudo. Pessoas que têm o costume de estar olhando pornografia no telefone, em casa. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ter uma vida espiritual com Ele. Sem rachadura, sem brecha, sem abrir porta para o maligno. É muito bom escutar que Deus Ele vai nos abençoar. É muito bom escutar que Deus Ele vai abrir porta. Mas é muito difícil escutar quando Deus Ele fala para mim e para você que para receber a presença do Espírito Santo de Deus é preciso sim
reconstruir o que está quebrado. É preciso sim deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. É preciso sim deixar aquele velho homem para trás e ser uma nova criatura. É preciso sim. Não é só porque aqui é uma igreja inclusiva, que não é uma igreja que não deve ter uma vida correta perante o Senhor, não. Não podemos nos enganar com isso. Não podemos nos enganar com isso. Devemos chegar aqui nesse lugar e pedir a Deus para ser transformado. Pedir a Deus para ser mudado. Porque não tem nada melhor nesse mundo do que ser direcionado pela presença do Senhor Jesus. Irmãos, que Deus... Eu convido os irmãos para ficar de pé. Eu não vou mais falar. Não vou mais me prolongar. Mas, em meio a tantas coisas, essa foi a palavra. Essa palavra que o Senhor falou aqui para vocês nessa noite, falou para mim nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus, a gente abra o nosso coração para o Espírito Santo de Deus, ele começar a trabalhar em nossas vidas. Porque Deus, ele tem ministério para as nossas vidas. Mas para que a gente chegar realmente a servi-lo em espírito e em verdade, é preciso mudança. É preciso mudar. E o que eu digo para vocês, e eu digo para mim, Jesus, quebra esse coração duro. Trabalha em mim. Trabalha na minha vida. Tira de mim o que não te agrada. Eu já orei, é muito difícil orar ao Senhor e dizer assim, Jesus, faz a tua vontade. É difícil. Porque quando eu disse assim, Jesus, faz o teu querer, eu não sabia o que é que ele iria fazer. Poderia doer muito, mas foi dias de glória na minha vida. E ainda hoje eu continuo dizendo, Senhor, transforma a minha vida. Muda o que precisa ser mudado. E nessa mudança de caráter, eu disse, Jesus, muda o meu caráter. Muda a minha vida. Transforma o meu viver. Passei por um vale enorme. Mas quando eu passei por esse vale, eu sabia que eu estava passando por um vale de transformação. Eu sabia que eu estava passando por um momento de conhecimento, de conhecer realmente quem é Deus. Eu passei por esse momento e eu louvo a Ele porque nesse período que eu passei por esse processo, eu comecei a enxergar Deus de uma forma totalmente diferente. E sabe o que é que Deus me falou nesse processo? Você pode viver sem tudo, mas você não pode viver sem mim. Você pode perder tudo, mas você não vai me perder. E nesse processo eu vi que Deus, ele é real. Por mais que ele seja invisível, ele é real. E eu ia falando com o Senhor em pensamento, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Jesus, tu tem contemplado tudo, tu sabes como eu estou triste, tu sabes se eu morresse hoje, eu ia morrer tão triste. O Senhor, ele vinha escutando tudo que eu ia passando. E no mesmo dia, o Senhor usa uma irmã e diz assim, olha, o Senhor, ele fala nessa manhã para a tua vida. E diz assim, Salmo 23, eu disse, Jesus, Salmo 23, aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Deus diz assim, olha, eu escutei tudo que tu vinha falando comigo em pensamento pelo caminho. Eu disse, eita. E o Senhor falou detalhes na boca daquela mulher para mim do que eu só tinha pensado. E falado com ele em pensamento porque não saiu palavras de minha boca nenhuma. Porque Deus sabia que eu precisava de uma palavra naquele momento. E Deus, ele usou aquela mulher e disse assim, olha, eu sou contigo, eu sou teu pai, eu tenho contemplado toda essa situação, eu vou te ajudar, permanece firme. E Deus, ele só dizia assim, olha, permanece firme, olha, permanece no lugar. Eu disse, Jesus, permanecer, tá, eu vou permanecer.
nesse permanecer eu queria pegar outro recurso, eu queria pegar outro caminho. E o Senhor ele diz assim: olha, vem cá. O que foi que tu me pediu? Tu me pedisse isso, mas por que tu quer fazer um plano B? Deixa que eu que faço o plano B, eu faço o plano C, eu faço o plano D. Eu sou o teu pai, eu tenho te direcionado. Eu estou contigo escutando as tuas orações, mesmo quando tu pensa que não tem ninguém, eu estou lá. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus ele diz assim: olha, eu preciso de um conserto, eu preciso de uma mudança. É duro escutar essa palavra, mas no final é de glória. O final é de bênção. O final é de presença. Eu não troco nada pela presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não troco nada em sentir a presença dele. E eu digo todos os dias, eu nego ao mal todos os dias. E eu digo: Deus, eu te aceito, direciona a minha vida, conserta o meu viver, tira o que precisa ser tirado, mas não me deixa, Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus ele diz nessa noite, porque ele conhece cada um, ele sabe o que está passando no coração de cada um nesse dia. Nessa noite ele sabe tudo que você passou durante a semana. E o Senhor diz assim: olha, eu não quero que você se envergonhe em estar em minha presença, porque o pecado nos constrange, mas aquele que perdoa o pecado está aqui nessa noite dizendo assim: olha, eu não quero que você se sinta mais constrangido por esse pecado. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite dizendo assim: olha, eu sou o Deus que fecho brechas, eu sou o Deus que faço mudança, eu sou o Deus que tem escutado as tuas orações, eu sou o Deus que está disposto a mudar a realidade da tua vida. Há uma disposição do Espírito Santo de Deus nessa noite para mudança de vida. A palavra de Deus nessa noite ela fala sobre mudança de vida. E não há mudança de vida sem arrependimento. Não há mudança de vida se você não se arrepender dos seus erros. O Espírito Santo de Deus nos convida nessa noite para uma mudança, para que possamos sair daqui mudados e que amanhã, segunda-feira, possamos continuar os mesmos adoradores que adoram o Espírito e em verdade.